Será possível aproveitar as lições de vidas passadas? Este será o tema do nosso trabalho de hoje: lições de vidas passadas. E esse estudo está baseado no Livro dos Espíritos, nas questões 392 a 399, no livro Céu e Inferno e também em relatos publicados na revista Super Interessante, de onde nós tiramos a história que nós vamos contar agora. O pesquisador Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, juntamente com sua equipe, trabalha há muito tempo, há décadas, desafiando a incredulidade das pessoas, publicando textos em que descreve casos de crianças que se recordariam de suas vidas passadas e de pessoas com marcas de nascença, possivelmente originadas por cicatrizes de existências anteriores. Em mais de 60 anos de carreira, já escreveu muitas histórias, que são divulgadas com muita responsabilidade somente depois de confrontar as versões que foram narradas com a documentação apresentada e comparar as descrições com fatos e pessoas que só familiares da pessoa morta poderiam saber. Uma das histórias fala de Mishra, uma menina nascida em 1948, de uma família rica da Índia, que se tornou um dos casos clássicos da literatura médica sobre vidas passadas. Um caso muito semelhante a outros registrados pelo mundo, mas que, ao contrário da maioria, não está relacionado a mortes violentas, confrontos ou traumas. Então, esta é a história de Mishra, uma menina com 3 anos de idade que viajava com seu pai quando, de repente, apontou uma estrada que levava à cidade de Katni e insistiu que deveria ir até lá, onde ela dizia ser a minha casa. O pai relutou um pouco, mas concordou em viajar 160 quilômetros até este lugar, onde Mishra começou a descrever os detalhes sobre a sua vida na cidade. Disse que seu nome era Bia Patak, e tivera 2 filhos, dando detalhes da casa que foi localizada no distrito de Zurkutia. O pai, então, começou a anotar as memórias da filha. 7 anos se passaram e um pesquisador, ao ouvir esses relatos, pegou as anotações do pai e usou como guia para entrevistar a família Patak, ou seja, o viúvo de Bia e seus 2 filhos. E tudo o que foi anotado pelo pai de Mishra estava sendo confirmado. Bia havia morrido em 1939, 9 anos antes do nascimento de Mishra, e nenhuma família nunca havia ouvido falar uma da outra. O viúvo de Bia, com um de seus filhos, e o irmão mais velho de Bia, resolveu visitar a família de Mishra, e, sem revelarem suas identidades ou intenções, pediram que 9 moradores da cidade os acompanhassem na visita. O pesquisador relata que Mishra reconheceu e pronunciou os nomes dos 3 visitantes. Reconheceu entre eles o irmão e o chamou pelo apelido. Semanas depois, o pai a levou para Katni, a cidade onde viviam, para a casa onde ela dizia ter vivido e morrido. Stevenson conta que Mishra tratou a todos os presentes e parentes e amigos da família pelo nome. Lembrou de episódios domésticos e tratou os filhos de Bia
na época na faixa de 30 anos, com a intimidade de mãe, e Mishra tinha apenas 11 anos. As duas famílias se aproximaram, aceitaram o caso como reencarnação, e as memórias de Mishra, isso está fora do normal, ou pelo menos não é muito comum, as memórias de Mishra a acompanharam até a fase adulta. Assim como este caso de Mishra que foi relatado, existem milhares de outros casos e histórias que para nós espíritas são considerados naturais, já que, é claro, não duvidamos do fenômeno da reencarnação. O caso específico dessa menina não é comum e pode acontecer, talvez por uma permissão especial de Deus, talvez para acordar a humanidade, levando-nos a refletir sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que, afinal, que estamos aqui. Em geral, os espíritos encarnados perdem a lembrança de seu passado, pois o homem não pode e nem deve lembrar de tudo. Deus, em sua infinita sabedoria, quer que assim seja. Isso porque as lembranças do passado podem afetar o seu planejamento reencarnatório do presente, e o homem despreparado ficaria aturdido, tal como nós ficamos quando saímos de um ambiente escuro diretamente para a luz forte. O homem, esquecido do seu passado, é mais senhor de si, tem mais autonomia e responsabilidade sobre seus atos, sobre seus comportamentos. E nós sabemos que Deus impõe aos espíritos a encarnação para que possam chegar à perfeição, que será alcançada ao vencerem as provas da existência corporal e suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Na obra de Deus, que nós deveremos compartilhar e colaborar com Deus. Sendo o objetivo da encarnação o despertamento do espírito, o tempo se encarrega, então, de fornecer ao homem as formas de progredir e de aprender a amar a si mesmo e ao próximo. É isso que Deus espera de cada um de nós. No retorno ao mundo espiritual com a morte do corpo e chegando ao fim da etapa necessária à experiência na erraticidade, o espírito escolhe as provas que deseja enfrentar na próxima encarnação, para apressar o seu aprimoramento, o que poderá fazê-lo adiantar-se quando obtém sucesso, ou, se isso não acontecer, deverá então recomeçar. A cada existência, o homem, por seu próprio esforço, se torna mais inteligente. Adquire mais conhecimentos com as experiências por que passa e consegue distinguir melhor o bem do mal. Se lembrasse do passado, não teria qualquer mérito nesse desenvolvimento, nesta evolução. As lembranças de inúmeras encarnações ainda lhe trariam muitas confusões e Deus só permite que pequenas intuições, pequenas lembranças, para que não perca o objetivo de sua existência. O homem, antes ou depois de encarnar, o tempo todo, goza do livre-arbítrio, que o permite fazer a escolha das provas que pretende enfrentar e também das escolhas que fará entre o bem e o mal diante desses eventos. A cada prova que se nos apresenta, a cada situação que nós enfrentamos durante a vida, nós precisamos fazer escolhas. Qual o caminho que deveremos tomar? O melhor ou talvez aquele que não nos vai levar à tranquilidade e à felicidade. Quando voltamos pelo desencarne ao mundo espiritual,
assistimos como num filme toda a nossa vida passada. Podemos ver os erros e faltas que cometemos e nos fizeram sofrer. Vemos também de que forma poderíamos ter evitado aquele erro. Com isso, conseguimos perceber a justiça de Deus na situação em que nos encontramos, seja ela qual for. E ao planejar uma nova encarnação, buscamos então uma existência capaz de reparar os enganos do passado. Temos a oportunidade de escolher provas semelhantes àquelas que já passamos, mas que não soubemos aproveitar na existência anterior. Escolhemos também as lutas que entendemos sejamos capazes de enfrentar de acordo com o nosso adiantamento. E temos sempre espíritos superiores a nos auxiliar nessa tarefa, que se esforçam por nos levar, por nos ajudar a superar nossas faltas. Além, é claro, do nosso protetor espiritual que está sempre ao nosso lado, nos dando uma espécie de intuição das faltas que foram cometidas. Quem de nós já não teve desejos e impulsos criminosos que são afastados de nossa mente? Um momento de raiva, um momento de incomodação, então vem aquele impulso. Mas de imediato nós pensamos e resistimos a esse impulso. E entendemos que essa resistência é resultado da educação que recebemos dos nossos pais. Mas, na verdade, é a voz da consciência que está nos alertando. Esta voz é a lembrança do passado, nos advertindo para não cairmos nos mesmos erros que nos trazem a culpa, que hoje, nos dias atuais, podem estar nos entristecendo e nos incomodando. Numa nova existência, se o homem enfrenta essas provas com coragem e resiste, o espírito se eleva e sobe mais um degrau na hierarquia dos espíritos, quando retornar ao mundo espiritual. Então, no retorno ao mundo espiritual, o homem já voltará num novo degrau, num novo patamar do mundo dos espíritos. É certo, segundo Kardec, que não temos durante a vida corpórea lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores, mas temos a intuição de tudo que experimentamos. E nossas tendências instintivas são reminiscências, são as lembranças do passado. Todas aquelas tendências que nós temos, aquelas atitudes que nós tomamos sem reflexão, essas são as nossas tendências, que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, nós nos arrependemos de ter agido desta ou daquela forma. Nossa consciência, então, através dessas do tanto que nos ajuda, nossa consciência nos impede, então, de reincidir nos erros cometidos e faz com que resistamos aos nossos próprios pendores. É aquela intuição, é aquela ajuda que vem do mundo espiritual. Em mundos mais adiantados, onde o mal não mais existe, os seus habitantes guardam lembrança clara de suas existências passadas. Mundos mais adiantados, onde não existe mais o mal. As lembranças são de acordo com a elevação da alma. Então, seja lá onde nós estivermos, as lembranças que teremos serão de acordo com a nossa elevação, evidenciando a justiça de Deus. Porque esses espíritos, por sua evolução, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite viver. Então, esses espíritos jamais elevados podem se lembrar do sofrimento passado, mas mesmo assim eles continuarão a viver com a felicidade que Deus lhes permite, com a tranquilidade, porque já estão
num patamar mais elevado. Kardec explica que nos mundos superiores as desgraças do passado já foram vencidas e, portanto, podem ser lembradas sem que constituam um pesadelo para aqueles que se lembram. Nos mundos inferiores já é diferente. Nos mundos inferiores existem muitas dores e sofrimentos. E as lembranças de todas as dores sofridas em épocas anteriores apenas agravariam, aumentariam a infelicidade do presente. Porque já há sofrimento, já há infelicidade. Então não precisamos realmente, Deus em sua bondade não permite que fiquemos ainda lembrando de infelicidades, de sofrimentos do passado. Porque com isso nos faltaria o ânimo suficiente para o enfrentamento das lutas necessárias. Deus sabe o que faz, né? Então não temos essa preocupação. Deus está sempre nos encaminhando no melhor caminho e para a nossa felicidade, para o nosso bem. Deus faz o quê? Nos abençoa, filtrando as nossas necessidades espirituais para que cheguem à nossa consciência de acordo com as nossas necessidades, nem mais, nem menos. A lembrança de tudo que vivemos em existências anteriores nos traria muitos transtornos. Algumas nos humilhariam, outras nos exaltariam o orgulho, prejudicando a nossa evolução. Deus nos dá a voz da consciência e as reminiscências do passado, que são exatamente tudo o que precisamos para nos auxiliar na reflexão sobre os melhores caminhos a seguir neste momento. Além disso, se nós lembrássemos do nosso passado, lembraríamos também do passado de outras pessoas, aqueles que convivem conosco em qualquer situação, na família, no trabalho, na rua, no centro espírita, e isso traria um grande mal, nos traria efeitos desastrosos para os nossos relacionamentos, porque nós precisamos nos relacionar com outras pessoas e por isso estamos juntos, vivemos em sociedade. E se nós soubéssemos dos erros e do passado dos outros, assim como lembramos do nosso, nunca teríamos paz e tranquilidade e nunca teríamos condições, talvez, de criar uma amizade, um carinho, um amor por aqueles que convivem conosco. Nem sempre, então, podemos ter revelações sobre nossas existências anteriores, mas algumas pessoas sabem o que foram e o que faziam, certamente por alguma razão especial. Nada é feito por acaso, nada acontece por acaso. Há também aquelas pessoas que julgam ter uma vaga recordação do passado, o que algumas vezes é uma impressão real, mas que frequentemente não passa de mera ilusão. Há aqueles que criam histórias referentes a si mesmas e quase sempre dizem que foram personagens importantes e se sentem bem vivendo dentro da sua criação, mesmo sabendo que não é verdade. E nós mesmos devemos ter muito cuidado com as nossas próprias recordações, as recordações de nossas vidas passadas, principalmente quando se refere a grandes personagens. Até certo ponto, é possível ao homem reconhecer seus pendores, os pendores do passado, e aproveitar as oportunidades de aprendizado, tornando a existência atual muito melhor que a existência anterior. Os pendores instintivos podem ser reminiscências, então podem ser lembranças que nós trazemos. E as almas que já conhecem um pouco das leis espirituais podem ou poderão saber como agir para combater as más tendências. Mas também é certo que há muitos defeitos que ficaram escondidos pelo tempo e que irão desabrochar na época certa. E então serão combatidos
com a vontade e a evolução já alcançada pelo Espírito. Quem de nós não tem defeitos? De repente nos damos conta de um defeito que não gostaríamos de ter. E já com a evolução que já atingimos, com aquilo que nós já aprendemos, nós podemos sim combater este defeito, lutando para nos tornarmos melhores. E as oportunidades de aprimoramento acontecem para todos, pois este é o objetivo das encarnações sucessivas. Só estamos aqui por isso, para que possamos nos aprimorar a cada existência. E é necessário, sim, ter boa vontade para aproveitá-las e melhorar nossas condutas, avaliando as possibilidades e seguir Jesus. Este é o caminho. Temos tantos ensinamentos passados por Jesus. Se aproveitarmos as possibilidades que temos de fazer melhor e seguir Jesus em tudo aquilo que ele viveu e ensinou, com certeza nos transformaremos para o melhor. E é possível, e frequentemente acontece, que durante a vida física, que de acordo com suas atribulações e vicissitudes, que são aqueles acontecimentos inesperados da vida das pessoas, o espírito possa deduzir qual o gênero de sua existência anterior. De que forma viveu na existência anterior? Foi pobre, foi rico, tinha uma bela vida em sociedade, era doente ou era saudável? Então é possível, em algumas vezes, e frequentemente acontece até, mas que também não pode ser considerado como uma regra absoluta. Não é todo mundo que consegue. As tendências instintivas, essas tendências de que nós já falamos, podem ser o indício mais seguro, já que as provas que enfrenta o espírito dizem respeito tanto ao passado, que deve ser resgatado, que deverá ser resgatado, quanto ao futuro que está sendo preparado. Nós não nos lembramos do passado por causa da lei que nos protege. Com a nossa pouca evolução, num planeta de provas e expiações, lembranças vivas na consciência nos causariam grandes prejuízos. Não teríamos condições de conviver com isso. O esquecimento do passado e das faltas cometidas não são um impedimento, e sim um estímulo para que façamos um maior esforço para enriquecer os nossos valores morais. Então, esse esquecimento é exatamente aquilo que vai nos levar a cada dia mais nos esforçar e nos transformarmos para melhor. As múltiplas reencarnações do espírito nos propiciam oportunidades de expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, é individual e é coletivo. Cada um de nós se melhora porque expiamos as faltas cometidas e, no conjunto, melhoramos a humanidade. A cada existência, o espírito acumula experiências que serão aproveitadas nas encarnações futuras, servindo de base para o seu crescimento e evolução. As provas vencidas serão as lições aprendidas durante este processo. Cada prova que nós vencemos é um passo que nós damos, e isso significa uma lição que foi aprendida e que vai ficar, porque nós nunca deixamos de ser aquilo que nós já aprendemos. Cabe então aos espíritos buscar a luz onde quer que ela se encontre, por todos os meios ao seu alcance, com a certeza de que sempre será auxiliado por mãos invisíveis ao seu redor. Lá no início nós já vimos, os espíritos superiores nos auxiliam e, além deles, o nosso protetor individual, que está sempre ao nosso lado, antes, durante e depois da nossa encarnação. Quem infringe as leis, óbvio, responde pelo que fez. E as consequências de seus atos também são as lições que o levam a praticar ou a procurar o bem no mal que praticou anteriormente. E nós vamos ver agora no livro Céu e Inferno
que são contadas histórias que falam de sofrimentos e resgates de vidas passadas, e vamos resumir uma história que ilustra o nosso tema de estudo. Nós temos a história de Zimmel Slisgol. Era um pobre israelita morto em maio de 1865, que passara 30 anos mendigando com uma gamela na mão e gritando por onde passava: lembrem-se dos pobres, lembrem-se das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, esses 30 anos, juntou 90.000 rublos, dos quais não guardou um copeque, ou seja, um centavo sequer para si mesmo. Tratava os doentes, pagava os estudos das crianças pobres, alimentava os necessitados. O fruto de seu trabalho, realizado durante as noites em que fazia rapé para vender, era totalmente dedicado aos pobres. Era sozinho no mundo, mas no dia de seu enterro, grande parte da população seguiu o seu cortejo fúnebre, e até as lojas da cidade ficaram fechadas. Foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 15 de junho do mesmo ano, apenas um mês de intervalo mais ou menos. Se manifestou bastante feliz por ter alcançado plenamente a sua ambição, que era a de resgatar o seu passado, uma ambição que lhe custou bastante caro. Agradeceu por ter sido acolhido e se colocou à disposição para contar a sua história. E ele conta então que vivera como rei há vários séculos, onde era o senhor absoluto do destino de seus súditos, a quem tratava como carrasco. Abusava de seu poder para reprimir os fracos. Explorava o trabalho de todos que podiam satisfazer seus desejos de qualquer espécie. Impedia a mendicância, a menos que lhe pagassem uma taxa sobre tudo que lhes caísse na gamela. E ainda impedia os pobres infelizes de ajudar seus pais, seus amigos, seus próximos com a miséria que sobrava. Isso para ele fazia com que cada dia tivesse mais mendigos a trabalhar e dar o dinheiro, o fruto da mendicância para ele. Foi implacável com o sofrimento e a miséria do seu povo. Perdeu a vida em tormentos e sofrimentos horríveis. Sua morte foi um exemplo de terror para todos que compartilhavam sua maneira de viver. Passou 350 anos na erraticidade e entendeu que o objetivo da encarnação era completamente diferente daquele que seus sentidos grosseiros lhe indicavam. Graças às preces, lamentos e resignação, obteve de Deus a permissão e o direito ao seu livre-arbítrio para tomar um novo corpo e suportar os mesmos e ainda mais sofrimentos do que aqueles que fizera sofrer. Recebeu o auxílio dos bons espíritos e persistiu na sua resolução de fazer o bem, terminando sua existência, resgatando pela sua abnegação e caridade tudo que a outra tivera de cruel e de injusto. Esse homem nasceu pobre nessa existência, cedo ficou órfão, viveu sozinho, sem amor, sem afeições, e ainda criança suportou a brutalidade que fizeram aos outros. Todas as doações recebidas foram entregues aos necessitados. E com muitas e muito mais fortes provações, ainda conseguiu aumentar o bem que a caridade pública lhe permitia fazer. Questionado sobre a sua expiação no mundo dos espíritos, contou do sofrimento
de ter ficado por muito tempo ligado ao corpo em decomposição. Depois do sofrimento físico veio o sofrimento moral, que durou muito mais tempo. Foi colocado diante de todas as suas ações culpadas em confronto com suas vítimas. Revelou um sofrimento sem igual. Mas ao ser evocado, se manifestou feliz e tranquilo pela reparação que conseguiu fazer na última existência, sentindo-se recompensado além do que esperava e feliz também por poder dizer: todo aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se humilhar será elevado. Viveu então 60 anos, sua vida toda, sem nunca faltar à tarefa a que se impusera. Ao final de sua história, fez então o seguinte relato: nunca um aviso da consciência veio me fazer supor que um motivo anterior à minha existência fosse a razão da minha maneira de agir. Somente um dia antes de começar a estender a mão, ouvi essas palavras: não façais aos outros aquilo que não gostaríeis que vos fizessem. Fiquei tocado pela moralidade contida nessas poucas palavras e com frequência me surpreendia ao completar a frase dizendo: mas fazei-lhe ao contrário aquilo que gostaria que lhe fosse feito. A recordação de minha mãe e dos meus sofrimentos na erraticidade me levaram a avançar na carreira que minha consciência me dizia ser boa. Vou terminar essa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal leva somente ao mal, farei de novo como já fiz, o bem para colher a felicidade. Zimmel Slisgol. Como se pode perceber, as vicissitudes, os sofrimentos, as dificuldades da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado, que, assimiladas como lição, podem nos levar a um futuro melhor, ainda desconhecido, porque depende do modo como o espírito irá sair da existência atual. Oração, reflexão, estudo são formas de facilitar o aprendizado necessário a cada um, de acordo com sua boa vontade e resignação. E assim, nós encerramos o nosso trabalho de hoje, o nosso estudo, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guie em nossas escolhas. Que todos fiquem muito bem, com a paz de Jesus. Que assim seja.